bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Falivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai falar sobre o crime de lesão corporal, né? O artigo 129 do Código Penal. Bom, o que acontece? Eu estou usando um sistema de gravação que minha imagem fica embaixo do lado esquerdo e os slides ficam atrás. Então, em alguns momentos, pode acontecer da minha cara acabar tampando um conteúdo do slide. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui embaixo os slides para vocês acessarem. Além disso, como o crime de lesão corporal é extenso, eu vou fazer ele em 2 vídeos, em 2 aulas. Numa primeira aula eu vou passar pelos elementos gerais e depois na segunda aula eu trato das espécies de lesão corporal, né? Então, 2 aulas, cada uma com vídeo mais ou menos entre 10 e 20 minutos, não mais que isso, porque eu entendo que vídeo não pode ser muito longo, porque senão fica ruim de assistir, a gente acaba dispersando, então eu vou tentar fazer os vídeos mais curtos possíveis. Bom, deixa eu ver aqui, não passou, vamos ligando. Aí, conteúdo, isso aqui provavelmente o cara vai tampar uma parte, mas na primeira aula vou falar sobre considerações iniciais, espécies de lesão corporal, sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo e consumação e tentativa. Daí depois, segunda aula, no segundo vídeo, falar sobre lesão corporal dolosa leve, lesão corporal dolosa grave, lesão corporal dolosa gravíssima, lesão corporal seguida de morte, que é uma espécie de lesão corporal préter-dolosa, depois lesão corporal privilegiada, lesão corporal culposa, falar sobre aumento de pena, perdão judicial, que eu já falei um pouquinho do homicídio, falar sobre lesão corporal e violência doméstica e sobre lesão corporal contra agente de segurança pública. Bom, antes de falar considerações iniciais, vamos ler aqui o tipo da lesão corporal, artigo 129, como eu faço em todas as minhas aulas, fazer aquela leitura sempre acurada, né, do artigo. Bom, o 129 diz assim, vamos achar aqui o 129 primeiro, né, que está marcado em outra aula. 129, vai lá. Tá aqui. Diz assim, das lesões corporais. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Daí depois, lesão corporal natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Daí, se resulta perigo de vida. Se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4º, se resulta aceleração de parto. Daí a pena vai ser de reclusão de 1 a 5 anos. Depois, lesão corporal gravíssima, parágrafo 2º, se resulta incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2º, enfermidade incurável. Inciso 3º, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Inciso 4º, deformidade permanente. E inciso 5º, aborto. Pena daí reclusão de 2 a 8 anos. Daí, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. Daí, parágrafo 4º, tem uma diminuição de pena, né? Diz assim o parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Parágrafo 5º, substituição de pena, né, o perdão judicial. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela multa, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, se as lesões forem recíprocas, que é quando tem uma legítima defesa na lesão. Né. Parágrafo 6º, lesão corporal culposa. Se a lesão é culposa, a pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Daí tem aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses, parágrafo 4º e 6º do 121. Daí, parágrafo 4º, aplica-se a pena culposa no disposto do parágrafo 5º do artigo 121. A gente vai ver isso aqui também. Daí, parágrafo 9º, que é a violência doméstica, diz assim: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, o companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ainda que seu agente das relações domésticas da colaboração ou de hospitalidade, pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º, as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9 deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Nas hipóteses do parágrafo 9, na violência doméstica deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime é cometido contra a pessoa portadora de deficiência. E por fim, terminando esse longuíssimo artigo, parágrafo 12,
se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 124 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Aqui você tem um aumento de pena nos casos de agente de segurança pública. Bom, lido aqui essa questão toda aí da lesão corporal, um tipo grande, vamos começar falando das considerações iniciais. Primeiro, qual que é o bem jurídico tutelado pela norma? O bem jurídico tutelado pela lesão corporal é a integridade física ou a saúde. A gente vai ver a distinção delas, tá? Mas a integridade física diz respeito aos elementos externos visíveis do corpo humano e a saúde diz respeito tanto à psique quanto aos sistemas internos do corpo humano. A gente vai ver isso um pouquinho melhor depois. Além disso, para que se verifique o crime, né, é imprescindível que a vítima sofra uma efetiva alteração do seu corpo ou da saúde, de modo a lhe causar um dano. Porque se não tiver um dano de fato apreciável por meio de um laudo técnico, né, de um exame de corpo de delito, o que vai acontecer é que você vai ter a contravenção penal de vias de fato. Que é quando você tem uma trocação de soco lá de tapa e ninguém fica de fato ferido. Isso chama vias de fato. Para você ter uma lesão corporal, você tem que ter de fato uma lesão na integridade física ou na saúde de outra pessoa. Além disso, né, espero que esteja em cima, aparecendo aí em cima, né, importante mencionar que a causação de dor por si só é insuficiente, né, não é suficiente a configuração das lesões corporais. É possível, inclusive, praticar o crime sem que se cause dor ao ofendido. Então, a dor não é elementar do tipo da lesão corporal. Ainda que na grande maioria dos casos você cause dor, ela não é elementar do tipo. Então você pode ter uma lesão corporal sem dor, que eu coloquei o exemplo aí, corte contra a vontade da vítima em seus cabelos. Então, supondo eu quero lesionar uma pessoa cabeluda, tem o cabelo comprido, eu vou lá e corto esse cabelo. Isso aí, em tese, configura lesão corporal. Ainda que a pessoa não sinta dor, porque em regra você não sente dor quando tem o seu cabelo cortado, não tem dor nenhuma. Ou quando, sei lá, eu inalo um gás e fico mal, você não tem de fato uma dor. Então, quer dizer, a dor não é elementar do tipo de lesão corporal. Tá? Continuando aqui, a gente tem as espécies de lesão corporal. Tá? A gente pode ver elas quanto ao elemento subjetivo e quanto à gravidade. Né? Quanto ao elemento subjetivo, a gente vai ter lesão corporal dolosa, culposa e préter-dolosa, que pode ocorrer no caso de lesão corporal seguida de morte, em regra, ou em alguns casos nas lesões grave e gravíssima. Então você tem a dolosa, né, que quando a gente conhece e quer o resultado de lesão corporal. Você tem a culposa, que é quando esse resultado é causado por uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. E você tem a préter-dolosa. O que é um crime préter-doloso? Crime préter-doloso é aquele que o indivíduo ele tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Tá? Eu vou dar um exemplo depois na hora que chegar no elemento subjetivo. Então segura aí essa questão que a gente vai ver mais pra frente, a hora que chegar no elemento subjetivo, eu vou explicar melhor, vou dar uns exemplos de préter-doloso. E quanto à extensão, né, ela pode ser extensão da lesão corporal dolosa, ela pode ser leve, grave, gravíssima, e a gente vai ver a distinção de cada uma na aula 2 sobre lesão corporal no próximo vídeo, no segundo vídeo dessa aula. Eu vou explicar que a diferença está mais ou menos no resultado que surge, né, qual é o tipo de lesão que surge. O código diferenciou a pena, colocou uma leve, uma grave, uma gravíssima. Não tem média, né? Já pula do leve para grave direto. Bom, sujeitos do crime, em regra, crime comum. Sujeito do crime pode ser qualquer pessoa, pode ser sujeito ativo do crime. Tá? Então qualquer pessoa pode ser autora, pode ser o autor do crime de lesão corporal, não tem nenhuma característica especial. A vítima, primariamente, também pode ser qualquer pessoa. Tem algumas espécies que exigem uma qualidade especial da vítima, né? No caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica ou da lesão corporal contra agente de segurança pública, mas a gente vai ver isso depois. Mas a vítima, em regra, também pode ser qualquer pessoa. E a vítima secundária é sempre o Estado que teve sua norma violada. Tá? Depois, tipo objetivo. Aqui eu dividi em vários slides, né? Para minha cara não ficar tampando, tá? O conteúdo, né? Bom, primeiro,
O caput do 129 diz assim: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, de outra pessoa. Então o verbo é ofender, que significa causar um dano, né? Vulnerar o corpo alheio. Então você ofende quando você causa um dano. Não, desculpa, porque eu estou saindo uma gripe, desculpa aí. Não, então ofender significa causar um dano, vulnerar o corpo alheio. Então você ofende a integridade corporal. E daí você tem uma diferença entre integridade corporal e entre saúde. Eu falei disso no comecinho do vídeo, quando eu falei das considerações iniciais. Então, a integridade corporal é o aspecto externo e visível do corpo humano. Tá? Então aqui, isso aqui é o aspecto externo e visível. Então, se eu causo uma equimose, se eu causo uma perfuração, um hematoma, uma quebra de ossos, né, que a perna fica torta, isso são integridade corporal. Tá? É como meu corpo se demonstra para o mundo. Isso é integridade corporal. Só que o tipo também, ele pune as ofensas à saúde. E a saúde está relacionada com as atividades psíquicas, né, do nosso cérebro, da nossa mente, e com o funcionamento regular do corpo humano. Né, os nossos sistemas internos, dos quais o nosso corpo depende para sobreviver. Tá? Então, por exemplo, se eu uso um gás que causa falta de ar, isso pode ser crime de lesão corporal. Se eu dou uma comida dolosamente, né, dou uma comida, um remédio que faz a pessoa ter lá uma desinteria, né, ter uma caganeira, isso vai ser crime também de lesão corporal. Né? A pessoa fica 2 dias no banheiro lá, lesão corporal, com certeza. Eu não estou afetando nenhum aspecto externo dela, não mudei nada na parte visível dela, mas internamente eu causei ali um problema digestivo e isso também configura crime. Tá? Continuando aqui, eu já falei disso um pouquinho, também na introdução. A dor não é elementar do tipo, de forma que não é necessário que cause dor para que ocorra a lesão corporal. E daí eu dei o exemplo de cortar o cabelo. Tá? Cortar o cabelo não causa dor, mas dependendo da circunstância, pode sim configurar o crime de lesão corporal. Tá? Dolosa, inclusive, ou culposa, dependendo do caso. Bom, além disso, coloquei é importante destacar que o bem jurídico integridade corporal ou saúde, né, é de natureza disponível, de forma que não se pune as autolesões, as lesões consentidas ou as lesões socialmente aceitas. Eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Primeiro, a autolesão é a lesão que eu causo em mim mesmo. Tá? A autolesão, para o direito penal democrático, o direito penal brasileiro é democrático, ela é impunível. Assim como não puno o suicida no crime de instigação ao auxílio ao suicídio, que a gente já estudou, eu também não puno a autolesão. Se eu quiser pegar e me cortar, né, tem um laser aqui, pegar e me cortar aqui tudo, isso, ou pegar e apontar esse laser no meu olho, eu posso. Meu corpo é disponível, eu posso fazer isso. Posso botar um alargador de orelha, alargador de boca, colocar um piercing no umbigo, posso tirar uma costela. Em tese eu posso fazer essas coisas porque meu corpo é disponível. Tá? Além disso, a gente não pune as lesões que são consentidas. Eu posso consentir que um terceiro pratique lesões em mim. Tá? O exemplo aí é, às vezes, em ato sexual, né? Naquele filme, naquele livro 50 Tons de Cinza, eu posso consentir que durante o ato sexual alguém me dê umas batidas, sei lá. Isso é possível, assim como eu posso consentir também com uma cirurgia. O médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele pega um termo de consentimento informado do paciente, onde basicamente o paciente está consentindo com aquela cirurgia, né, se for possível, né, dependendo do caso, com aquela cirurgia ser realizada. E também a gente admite, não é crime, né, as lesões socialmente aceitas. Isso é uma decorrência do princípio, do chamado princípio da adequação social. Tem determinadas condutas que, ainda que criminosas, em tese criminosas, elas são consideradas socialmente adequadas e por isso não constituem crime. Exemplo, coloquei luta de boxe, lesões esportivas, corridas automobilísticas, lesões decorrentes da academia. Né, essas coisas são socialmente admitidas. A gente vive em sociedade, a gente admite esse tipo de lesão. Quando vocês forem ler a doutrina, ler essa parte, se vocês pegarem a doutrina não tão moderna, um pouco mais antiga, ela vai discutir a questão da cirurgia de transgenitalização, que é basicamente quando você, um homem, né, retira o seu órgão sexual para se transformar numa mulher. Tá? Transgenitalização feminina, né? Salvo o melhor juízo. O que acontece? Nos primeiros casos que houve isso, os médicos foram acusados de lesão corporal gravíssima. Que eles estariam retirando
o sistema reprodutor masculino daquelas pessoas. Só que hoje isso é considerado socialmente admitido. Tá? Inclusive tem uma portaria do Conselho Federal de Medicina que permite você fazer a cirurgia de transgenitalização sem nenhum problema. Tá? Então isso é importante para essa questão. Então se vocês lerem isso, saibam que hoje isso não é crime. Tá? Depois, tipo subjetivo. A gente tem 3 formas de lesão corporal. Como eu já falei, dolosa, culposa e préter-dolosa. Na dolosa, o indivíduo tem a consciência, né, para a doutrina majoritária. O indivíduo tem a consciência e a vontade de praticar o crime. Então eu quero lá bater numa pessoa, pego um porrete, eu sei que vou machucar ela, consciência, vontade, vou lá e pum, dou uma porretada nela. Isso lesão corporal dolosa. Tá? Você tem também a culposa, que é causada por negligência, imprudência ou imperícia. Supondo que eu vou carregar meu sofá, vou levar ele para jogar fora, tá muito velho, vou jogar fora. Sofá aqui do meu escritório aqui em casa. O que eu faço? Eu vou carregar. Ah, não é tão grande, 2 lugares, eu consigo carregar sozinho. Daí eu vou entrar no elevador, estou lá segurando. Por uma imprudência minha, não chamei ninguém para me ajudar, ele cai e eu lesiono uma outra pessoa. Isso aí vai ser uma lesão corporal culposa, que eu causei por imprudência. Então você pode ter lesão por negligência, imprudência ou imperícia. E você pode ter também a lesão corporal préter-dolosa, que geralmente é seguida de morte, mas pode em alguns casos ser lesão grave ou gravíssima. O que acontece na préter-dolosa? Na préter-dolosa, eu vou explicar ela especificamente depois, na lesão corporal seguida de morte, o que acontece? Eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, por exemplo, eu quero machucar o Floresval. O Floresval me zoou aí, eu tô a fim de dar uma surra nele. Pego meu taco de beisebol, vou lá, dou uma baita surra nele. Mas daí, por uma imprudência minha, uma imperícia, eu acabo errando, em vez de acertar no peito dele, acerto na cara dele, ele cai e morre. Nesse caso, comprovado que meu dolo não era de matar, mas sim de lesionar, e o dano maior foi causado por um erro, eu vou responder pela lesão corporal seguida de morte, que é uma forma préter-dolosa. Outro exemplo aí, erro na execução, né? Eu quero lesionar o Florisberto. Falar, vou jogar esse código na cabeça dele. Quero jogar esse código e acertar ele na perna. Só que eu erro a mira, jogo um pouco mais alto, acerto ele na cabeça, pega aqui na quina, ele caiu, morreu. Se comprovado que eu não tinha intenção de matá-lo, eu vou responder pela forma préter-dolosa e não pelo crime de homicídio, que, como a gente já estudou, exige o dolo de matar, né, o dolo de cessar a vida da pessoa. Tá? Então são essas 3 formas. E depois, já partindo para o final da nossa primeira aula de lesão corporal, consumação e tentativa. Lesão corporal é crime material. É um crime material que só se consuma com efetiva ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. Então você tem que ter uma efetiva lesão. Tá? Se você não tem lesão, você tem a forma tentada. No doloso é admissível a forma tentada, no culposo não é. Tá? Porque o crime culposo ele demanda o resultado, a ocorrência do resultado, então ele não admite forma tentada. Porém, o doloso, a lesão corporal dolosa, essa sim pode ter forma tentada. Supondo, eu quero lesionar o Florisberto. Eu pego, vou lá com um porrete, vou dar na cara dele, erro. Isso aí, em tese, configura uma lesão corporal tentada. Tá? E com isso eu encerro aqui a aula, né? Meu muito obrigado aí. Encerro a aula. Esse e-mail está errado aí, inclusive. Mas encerro a aula. Agradeço vocês, vejo vocês na aula 2 de lesão corporal. E agora eu vou ter que parar o vídeo aí, apertando os botõezinhos, né? Então vocês vão ver eu mexendo aí, para não ter que editar esse vídeo, porque não está dando muito tempo aí. Então muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.